Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, essa liturgia da palavra desse final de semana nos permite fazer algumas considerações importantes. O trechinho tirado do livro do profeta Jeremias é um trechinho forte, firme, né? Maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. O profeta Jeremias não está falando necessariamente de uma desconfiança entre nós. Não é uma questão de confiança um no outro. Mas está falando justamente do homem que confia na competência e na capacidade do próprio homem simplesmente. Porque, na verdade, o que nós estamos vendo no profeta Jeremias hoje é uma grande crítica, né, a essa experiência materialista que hoje talvez a gente encontre bastante consolidada no nosso mundo e no nosso tempo. Porque colocar a confiança em si mesmo, simplesmente nas coisas, não nos vai garantir aquilo que o nosso coração efetivamente anseia, que é o crescimento da nossa própria humanidade. O materialismo, em certo sentido, rouba do coração do homem aquele desejo mais excelente de transcender. Eu uma vez escrevi um texto sobre isso, né, sobre como eu me preocupava com o tempo de hoje, porque o diabo tem esses truques, né? O quanto a gente corre o risco, por exemplo, nos dias de hoje, de substituir a transcendência pela virtualidade, né? Porque é interessante, quando a gente pensa no universo virtual, né, nós criamos dentro do materialismo uma transcendência que, na verdade, é vazia, né? Porque quem entra na internet pode ser qualquer coisa, né, de qualquer jeito, né? Hoje existem jogos que simulam outras vidas, né, outras experiências, e de repente a gente pode se projetar ali nos nossos anseios, nem sempre realizados na realidade, mas que na virtualidade talvez a gente consiga ali brincar com isso, né? A questão é que quando a gente desliga o computador, a gente volta para a realidade, né? Então, a virtualidade, ela não é a verdadeira transcendência, porque a verdadeira transcendência nos projeta para aquilo que está além de nós, né? E nessa busca daquilo que está além de nós, nós podemos, na nossa interioridade, procurar essa excelência que o ser humano é convidado a procurar e alcançar. Trecho do profeta Isaías fala, então, que nós devemos ter uma suspeita, pelo menos, em relação àquilo que são as nossas próprias competências, que o homem não se basta a si mesmo. E essa talvez seja a grande crítica. Maldito o homem que confia no homem, né? Porque a nossa vida, na verdade, precisa ser colocada numa estrutura mais segura do que a nossa. De fato, é feliz o homem que coloca a sua confiança em Deus. Mas o trecho do profeta Isaías, ele vai além, porque ele coloca uma analogia que eu também considero interessante. E como são esses homens que confiam nos homens? Como os cardos no deserto. Ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo. E é de fato isso. Um homem materialista, ele não consegue ultrapassar aquilo que talvez seja a simples lógica da sustentação da sua vida material. E isso empobrece o ser humano, porque nós somos, por natureza, seres transcendentes. A nossa consciência e a nossa inteligência nos permite, na organização das coisas e da natureza, compreender que existe algo além. E quando nós simplesmente abrimos mão dessa possibilidade de crescer nessa experiência de transcendência, a gente esvazia de significado a vida. Por isso essa corrida desenfreada pelas coisas. Por isso essa corrida desenfreada pelo prazer.
Por isso, essa corrida desenfreada pela posse, pelo poder e pela influência, que são coisas efêmeras, mas que quem não tem uma visão transcendente da vida, simplesmente vai procurar se proteger nessas coisas. É por isso que Jesus critica isso lá no Evangelho. Não é que, será que um rico não vai entrar no reino dos céus? Eu acho que não é tanto essa a questão, mas a questão é, será que um rico consegue enxergar o céu? Porque se na experiência da sua vida ele estiver tão centrado nas coisas, será que ele consegue enxergar o que existe além? Será que aquele que se sente saciado, né, e se sente, vamos dizer assim, preenchido por tudo que a vida oferece, vai conseguir entender que precisa procurar algo além? Ou a saciedade desse mundo pode cegá-lo, talvez, para a necessidade de buscas mais profundas? Quando nós criamos, dentro da nossa experiência de vida, uma divisão exterior entre o bem e o mal, né? Os que estão daqui estão do lado do bem, os que estão de lá estão do lado do mal. Talvez a gente também faça disso uma lógica muito superficial de ética, inclusive. Nós somos os bons, os outros são os maus, né? Mas quando a gente olha de maneira concreta, né, nós somos essa amálgama, né, de bem e mal. O bem e o mal estão dentro da gente também, né, como uma realidade conflitiva. De modo que a nossa vida, a experiência nossa, consiste em fazer aparecer, né, esse homem superior, que é o homem que vive da experiência da graça, e fazer diminuir esse homem inferior, né, que de repente é movido muito mais pelas necessidades imediatas, né, e pelos instintos, e muitas vezes procurando as coisas menores. São Paulo falava do homem velho e do homem novo. São Paulo faz uma diferença entre aqueles que buscam as coisas da carne e aqueles que buscam as coisas do Espírito, para mostrar justamente que existe um percurso que nós podemos traçar que é mais elevado do que a mera sustentação, do que a mera satisfação momentânea, do que a brevidade dessa vida. Por isso, o Evangelho vai ser sempre uma proposta de ordenamento para o céu. Nós entendemos a nossa segunda leitura tirada hoje da carta aos Coríntios, onde Paulo fala isso. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós somos os mais dignos de pena. Porque, de fato, o cristianismo se esvazia de sentido se o Cristo não nos mostra essa vida nova que vem da ressurreição, né? O cristianismo se esvazia de sentido se não existe um reino dos céus. O cristianismo se esvazia de sentido se não houver um além dessa vida que nós compreendemos como experiência de plenitude e que precisa ser buscada desde já. A proposta do Evangelho é, sobretudo, uma proposta de excelência que procura levar o homem à sua plenitude, que consiste, sobretudo, nos diz São Tomás, na visão beatífica, ou seja, na comunhão plena com Deus. E isso, sim, significa as nossas atitudes, isso, sim, orienta as nossas ações. Porque se a nossa vida se reduz a esse mundo material, qual é a utilidade da ética? Os existencialistas negativos chegaram a essa conclusão: a vida é sem sentido. Por quê? Por uma razão óbvia. Todos nós chegamos no mesmo fim. E qual é o grande fim? A morte. Se a morte é para todos, e se a morte alcança todos, e nós não temos um para frente, nós não temos uma perspectiva além, para que disciplina na vida se todos vamos morrer? Para que disciplina e educação e valores e bem se todos nós vamos morrer? Os existencialistas negativos, filósofos, chegaram a essa conclusão. Cada um faz então o que quiser, porque a vida não tem sentido. Agora, se Cristo ressuscitou dos mortos, isso tem uma diferença concreta para a experiência da nossa vida, porque existe um ordenamento, existe um percurso. O próprio Evangelho, Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim.
E essa palavra é bela, porque é através do Cristo, da sua humanidade, da sua dignidade, que todos nós podemos olhar e contemplar a nossa própria humanidade e nos sentirmos exortados à excelência que o Cristo pode oferecer. Infeliz do homem que coloca, então, a sua confiança no homem, porque só Deus é capaz de dar efetivamente a resposta que o homem precisa. E aqui está justamente o sentido de vivermos diante de Deus como aquele que necessita de Deus. Por isso, as bem-aventuranças hoje tiradas do Evangelho de Lucas são enriquecidas de significado, porque sentir a nossa carência, sentir a nossa limitação, é perceber também a necessidade que temos daquele que é o totalmente outro, que é Deus. Prestem atenção, havia uma grande multidão diante de Jesus quando Jesus faz esse discurso, mas o texto é muito claro. Jesus se dirige aos seus discípulos, ou seja, aqueles que são seus seguidores. Então, Jesus, quando se dirige aos seus discípulos, ele está falando justamente que a satisfação não se encontra efetivamente nessa vida. E é feliz quem vive já nessa vida segundo o ordenamento futuro, segundo o ordenamento da graça, segundo a perspectiva da salvação. Nós precisamos entender que um cristianismo não é um caminho para que nós acumulemos bens, posses e poder e influência nesse mundo. Nós precisamos compreender que o cristianismo é, sobretudo, um caminho que nos dá a verdadeira riqueza. E qual é a verdadeira riqueza? Levar à plenitude o próprio homem. Levar à plenitude o próprio homem. O caminho nosso é um caminho de enriquecimento interior, onde nós fazemos aparecer aquele homem que vem da vida da graça. Ontem estava assistindo lá a tragédia do Palmeiras, né? Que perdeu para o Chelsea, né? Mas a gente vê como as pessoas vivem as coisas em níveis diferentes, né? Os seres humanos evoluídos, né, olham para aquilo e dizem, que pena, meu time perdeu. Né? E a vida segue, porque, no fim das contas, é só futebol. Outros puxam revólver e saem dando tiros por aí e acham que podem matar outras pessoas porque o seu time de futebol perdeu. Percebem a diferença? Né? Que tipo de ordenamento é o nosso? Que tipo de estrutura humana nós queremos ter? Que tipo de resposta nós queremos dar à experiência humana? Será que o ser humano se reduz a essas coisas tão baixas e tão mesquinhas? E nós estamos falando de um jogo de futebol que não significa nada. Né? Estamos vendo aí as nações se movendo, uma possibilidade de uma guerra, pela simples razão, também talvez não tão simples, né, de que uns querem afirmar a sua autoridade e o seu poder sobre os outros. Será que a vida se reduz a isso? Será que o grande projeto de nação é simplesmente conquistar e dominar aquele que está ao nosso lado? Né? Será que tudo se resume a um projeto de poder? Porque o ser humano, quando ele não tem transcendência, ele se torna mesquinho, ele se torna menor, ele se torna pior. Se nós não humanizarmos o nosso processo de vida, nós vamos nos tornar cada vez mais escravos dessas misérias. Nós vemos aí, por exemplo, agora está até um pouco mais tranquilo, mas como nós lidamos mal, por exemplo, com a nossa sexualidade, achando que isso é capaz de preencher o nosso espírito humano, quando, na verdade, o homem é muito mais do que sexo. E se ele se vê simplesmente amarrado e preso nessas coisas, que tipo de homem ele é? Que diferença faz, né, esse homem amarrado nessa necessidade de prazer daquele animal que instintivamente procura também a reprodução da sua própria espécie? Quer dizer, se nós não conseguirmos perceber um ordenamento superior para nós, na verdade, nós estamos sem sentido para a vida, né? E a vida, de fato, se esvazia e se torna muito pequena. Infeliz do homem que confia no homem. Nós não somos capazes de dar a resposta que nós precisamos para a nossa própria vida.
Mas a analogia de Jeremias continua dizendo isso, né? Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E a analogia é bonita, é como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor, sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca. Se aquele que confia no homem está lá no deserto tentando tirar água de pedra, aquele que confia no Senhor tem uma fonte inesgotável de riqueza, porque aí estão os valores, aí está a dignidade, aí está o sentido pleno da vida do homem como imagem e semelhança de Deus, que o projeta a procurar exatamente essa excelência, onde somos divinizados pela experiência da graça. O homem que procura o Senhor encontra um sentido muito mais amplo e muito mais pleno para a sua própria vida. Porque a sua vida, aí sim, está plena e rica de sentido, porque é permitido ao homem crescer segundo esse ordenamento da graça em vista do amor. Que humanidade nós seríamos se nós, de fato, colocássemos a nossa confiança no Senhor. Que humanidade nós seríamos se dessemos passos concretos para levar a nossa humanidade à excelência que o Senhor nos convida a viver. É bonita a palavra de Jesus quando diz, sede santos. Sede santos. Quer excelência maior que essa? E pedido maior que esse para que a nossa humanidade vá na direção da experiência da graça? Sede santos como quem? Como o vosso Pai que está nos céus é santo. Quer dizer, a religião, né, e, sobretudo, o encontro com Cristo, nos convida a procurar uma excelência onde nós olhamos para Deus como Pai, nos identificamos com Ele e percorremos a nossa vida em busca dessa realidade da graça que, de fato, transforma o ser humano a ponto dele se tornar aí excelente. Os gregos anteviam isso quando propunham o caminho das virtudes, mas é de fato a realidade da graça que ordena o homem para essa excelência que consiste, sobretudo, no amor a Deus e, por causa do amor a Deus, o amor aos outros. Isso preenche o espaço da nossa vida e significa também a nossa vida para um ordenamento completamente diferente, completamente superior. Acho que, ao olharmos os textos de hoje, né, precisamos nos perguntar também que tipo de ser humano nós queremos ser. Né? Que tipo de coisas, efetivamente, nós queremos buscar. Quais são as realidades que, efetivamente, preenchem e dão sentido à nossa vida? Será que nós já compreendemos a riqueza inesgotável que existe em Deus para a nossa progressão de humanidade? Olhemos com confiança para Deus, porque Ele também se deixa encontrar para aqueles que o procuram. E procuremos também, nesse sentido, buscar as coisas mais excelentes, porque são essas coisas, de fato, que vão permitir, né, que nós nos tornemos homens e mulheres plenos, completos, íntegros, segundo a vontade e a graça de Deus, que quer nos alcançar a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi